Olá, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Roque, sou professor de matemática na Escola Estadual Lino Vilachar, aqui na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E aí, nesse vídeo, eu queria compartilhar com vocês uma das minhas aulas, no qual eu empreguei certa metodologia ativa com minhas alunas do terceiro ano, tá? Então, para contextualizar um pouco com vocês, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente está com aulas suspensas desde abril de 2020, e aí a gente está trabalhando de forma remota com esses alunos, né? Alguns alunos têm acesso ao computador, então a gente trabalha com o Google Classroom e com alguns aplicativos da internet, e outros alunos não têm acesso à internet e ao computador. Então a gente tem um material impresso que a gente imprime e deixa na escola, o aluno pega, faz em casa e devolve. No meu terceiro ano, eu tenho duas alunas que são da educação especial. Então essas duas alunas, elas precisam de um apoio um pouco maior para realizar essas atividades, né? Elas têm um acompanhamento de uma professora de apoio, que é a professora Joyce, já ela vai aparecer aqui para falar com vocês também. E além da professora Joyce, né, tem toda a questão da adaptação, que eu e a professora a gente conversa para trazer da melhor forma possível atividades e o conteúdo e o conhecimento para essas duas alunas. No final do mês de novembro, no entanto, a escola e o Estado, né, iniciou a questão dos plantões pedagógicos, no qual o aluno ele pode me marcar com o professor para ir na escola e tirar dúvidas de uma atividade específica, tá? É claro que observando todas as questões de biossegurança e evitando o máximo contato possível entre o aluno e o professor. E aí, nesse caso, em novembro, a gente recebeu essas duas alunas, né, de forma individualizada, essas duas alunas da educação especial, para tirarem dúvidas em relação à atividade sobre o conteúdo de funções de primeiro grau, que elas estavam tendo um pouco de dificuldade, né, em visualizar o gráfico e realizar a questão do cálculo dos pares ordenados. Por isso, a gente abriu esse plantão pedagógico e elaboramos essa aula específica para essas duas alunas, que é a aula que eu quero compartilhar com vocês. Então, fique aí que a gente vai falar um pouco sobre as habilidades que foram trabalhadas, os conteúdos, a metodologia e os resultados obtidos, tá bom? Bom, então, como foi dito, essa aula foi uma aula de matemática, né? É uma aula para o terceiro ano do ensino médio, para a educação especial. E aí foi realizada por mim, professor Matheus Roque, e pela professora Joyce Farias, que é a professora de apoio. A habilidade que foi trabalhada nessa aula, né, tirada da BNCC, é a M13 MAT 401, né? Uma habilidade de matemática do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano. E essa habilidade ela fala o seguinte, ó: converter representações algébricas de funções polinomiais de primeiro grau para representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos no quais o comportamento é proporcional, recorrendo a não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica. Então, baseado nessa habilidade, a gente traçou dois objetivos nessa aula, né? A gente já havia dado início ao processo cognitivo dessa habilidade, então a gente já tinha visto o que eram polinômios, como fazer a soma de polinômios, subtração, multiplicação e divisão, e agora a gente partiu para a etapa final dessa habilidade, né? Não final, mas uma etapa mais avançada dessa habilidade. Então, os objetivos era calcular diferentes pontos de uma função de primeiro grau, estabelecendo relação entre os pares ordenados e utilizar o plano cartesiano para representar graficamente essa função de primeiro grau. A partir daí, né, a gente pode identificar aqui na nossa aula o locus, né, que eu já tinha meio que contado para vocês, que foi na Escola Lino Vilachar, na sala de informática na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Os agentes dessa aula sou eu, o professor Matheus e a professora de apoio Joyce, e duas alunas da educação especial, que aqui a gente não vai trazer o nome delas, nem a imagem delas, mas vamos chamar de aluna A e aluna B para distinguir, tá bom? Os recursos utilizados foi o material de apoio impresso, onde a gente tinha uma pequena atividade para elas fazerem o cálculo dos pares ordenados, e a gente utilizou o computador, né, em especial o site GeoGebra, para poder traçar os gráficos dessas funções. A aula, então, ela foi dividida em três partes. A primeira parte foi uma conceituação teórica do assunto, né? Então, eu trouxe para as meninas, né, a gente conversou, eu, ela, e com o apoio da professora Joyce, que foi fundamental para fazer esse casamento da minha fala com o entendimento das meninas. Então, a gente conversou e discutiu o que era uma função, né, estabelecendo relações entre diferentes variáveis. Então,
A gente falou sobre o preço no mercado, que vai depender do quanto que você compra, o preço da carne, que depende do tanto de carne, né, do quilograma de carne que você compra. A gente falou também sobre reality shows, que era um dos interesses de uma das alunas, né? E a gente conversou de como que o número de votação, né, do público de casa dependia das pessoas que estavam na competição, né? Algumas pessoas eram mais queridas, tinham mais votos, então isso também era uma certa relação entre variáveis. Após essa conceituação inicial, né, teórica, a gente foi para a sistematização. É uma variável que a gente ia mudando os valores e que, dependendo dos valores dessa variável, a outra variável também mudava de valores. Então tinha essa relação entre o x e o y. E então a gente partiu para realizar o cálculo desses pares ordenados. Eram dados alguns valores de x e para uma determinada função elas encontravam um valor de y. A terceira parte da aula foi a parte prática, em que as meninas utilizaram o site GeoGebra para desenhar pontos no gráfico, né, no plano cartesiano, e a partir desses pontos traçar a reta que simbolizava essa função de primeiro grau. Aqui a gente tem algumas imagens da atividade, né, da primeira parte, que foi a parte de conceituação, então, e da parte de conceituação e da relação entre as variáveis. Então falei para elas que, dependendo da função, aqui no caso era 2x, né, a função, se a gente tivesse valores de x, o y ele variava de acordo com esses valores de x, de acordo com essa relação de 2x. E mostrei que havia um gráfico para isso. Aqui tem uma foto do nosso laboratório, onde a gente trabalhou com essa aluna A. Aqui tem outras fotos dessa primeira etapa, dessa parte inicial da conversa, né? Estou eu, a aluna e a professora Joyce. Em seguida a gente foi para a parte 2, em que as meninas tomaram a iniciativa de calcular, né, de fazer os cálculos e achar os pares ordenados de uma função. Nesse caso a função era y igual a 3x. Então, para alguns valores de x estabelecidos, elas iam determinar qual o valor do y. E a parte 3 foi a parte final, em que a gente utilizou o site GeoGebra. Então já vou mostrar para vocês como que a gente utilizou o site GeoGebra, mas aqui a gente tem algumas imagens, né, das meninas utilizando o computador para desenhar os pontos no plano cartesiano. E aqui a gente tem alguns resultados, né? Aqui foram os resultados dos gráficos que as meninas conseguiram desenhar. Então a gente trabalhou com funções simples, né, de primeiro grau, uma relação entre x e y. Depois a gente partiu para uma função um pouco mais elaborada, em que, além do coeficiente a, né, o coeficiente angular, a gente também introduziu um coeficiente b, coeficiente linear, na função. E as meninas desenharam os pontos deste gráfico. Agora, dando uma olhada no site GeoGebra, o que a gente trabalhou no site GeoGebra foi o seguinte, né? Primeiro, as meninas entenderam que existia uma relação entre uma reta na vertical, que é o y, e os valores de uma reta na horizontal, que são o x. Então, aqui elas tinham que localizar o valor do x e associar com os valores do y para poder traçar os pontos, né? Então, elas aprenderam que nesse segundo espaço a gente consegue desenhar os pontos. Então, se for uma relação de y igual a 2x, a gente relaciona o valor do x com o y e vai marcando os pontos. E em seguida, elas entenderam que esses pontos, ao passar uma reta por esses pontos, a gente criava a reta da função. Após desenhar os pontos, as meninas elas escreviam a função que elas estavam desenhando os pontos para poder comprovar que a reta da função passava sobre os pontos que elas calcularam, né? Então, por exemplo, y igual a 2x, elas percebiam que a reta passava pelos pontos que elas calcularam. E através de um zoom, a gente pode ver que essa reta ela não tem um intervalo definido, né? Ela vem lá do menos infinito e vai até o mais infinito. E o que elas fizeram foram calcular apenas alguns dos pontos que essa função ela oferece. Então, no final, as meninas conseguiram compreender esse conceito e a professora Joyce vai falar um pouco da visão dela, de como essa aula contribuiu no aprendizado das duas alunas. Meu nome é Joyce, sou professora de apoio especializado
e auxilio duas estudantes com necessidades especiais. Na aula do professor Matheus sobre funções, nós utilizamos como recurso o computador, onde eu percebi que as estudantes compreenderam melhor o conteúdo proposto. Elas fizeram um gráfico, demonstraram muito interesse, gostaram de estar fazendo aquela aula utilizando o computador. Foi de suma importância para o aprendizado delas. Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo. Eu espero que essa aula possa contribuir de alguma forma para as práticas pedagógicas de vocês. Fico muito feliz de estar contribuindo e participando desse projeto. E é isso. Até mais!